Sobre o patrimônio, não é? Antigamente, todo mundo pensava que patrimônio, então, tem um edifício, alguma coisa muito importante, a gente preserva. Logo se deu conta, em 1964, de que isso tinha pouquíssimo valor, porque um edifício sozinho é uma andorinha que não faz verão. Então, a Carta de Veneza, de 64, recomendou que se preservasse também o entorno. Só que o entorno, durante muito tempo, foi assim, preocupação dos arquitetos, estavam preocupados apenas com as relações de volumetria, de estilo, etc. E depois a gente sabe, hoje em dia, a gente viu até em alguns workshops aqui, da importância da sociedade nisso daí. Então, a palavra patrimônio, isso é muito importante, ela vem de pater no latim. Pater é o pai, e o patrimônio é aquilo que o pai lega para os filhos. Então, patrimônio é aquilo que o pai nos deixou, ou seja, uma geração inteira, e que é digno de a gente usar e preservar. Portanto, a primeira questão é a questão da preservação social e a preservação física, que é uma coisa que precisa ser equacionada, porque a gente está mudando muito assim, depressa das coisas. Eu vou dar um exemplo que todos conhecem. Eu defendo, e por enquanto eu estou sozinho, que o patrimônio não é só o passado, ele é o futuro. E como que ele é o futuro? Porque eu entendo que o verdadeiro moderno é a melhor maneira de como o passado chegou até nós. Ou seja, incorporando tudo aquilo que for necessário e assim caminhamos. Mas só que nós destruímos quase tudo que a gente tinha. E se vocês lerem os relatos de viajantes dos anos 30 e 40, a época que mais se elogiava as nossas cidades, nossas praias, era o tempo que a gente tinha menos dinheiro. Quer dizer, tudo era muito singelo, absolutamente singelo. Quando eu falo em patrimônio e preservar o entorno, não é uma coisa nababesca. Isso tem uma solução, e eu acho que num país que não pode equacionar todas as cidades ao mesmo tempo, tudo numa cidade, a ideia de patrimônio ambiental, que a professora Betty teve a gentileza de publicar o meu artigo no último número da Hospitalidade, já está disponível online, eu defendo tudo isso que eu estou falando. Quer dizer, ambiente, quando eu falo patrimônio ambiental, ambiente não quer dizer nem lugar, nem cenário. Ambiente quer dizer relação, de acordo com as origens latinas. Mas quais relações? Aí é que vocês vão entender. Em muitos teatros, todo mundo já foi em teatros, cinemas, acho que muita gente já foi, pelo menos fora do Brasil. Você sai do teatro, o que acontece? Você quer tomar um vinho, quer tomar uma caipirinha com um amigo? Não pode, precisa cair fora. O exemplo, Sala São Paulo. Aliás, ele esteve na Sala São Paulo ontem. Sala São Paulo, durante muito tempo, a gente saiu do teatro, precisa pegar o carro depressa e se mandar de medo do crack, dos assaltantes, etc. No entanto, quando eu falo de patrimônio e Sala São Paulo, ela é isolada. Ela era uma parte de uma estação de trem que estava subutilizada, então virou Sala São Paulo. Mas ela não está sozinho. Vejam as complementariedades. Ele esteve ontem, antes de ontem, no Palácio da Justiça. Nós temos o Palácio da Justiça e temos ao lado a Catedral. Igreja e Justiça. Se vocês prestarem atenção no entorno, a gente tem uma porção de livrarias jurídicas, uma porção de livrarias cristãs, outras que só publicam Bíblia. Temos a Caritas Internacional. Temos tudo aquilo que é ligado com o direito, a faculdade de direito, livrarias até de sebo, porque o estudante precisa comprar às vezes mais barato. Então, tem vários escritórios de despachantes, de advogados, tudo naquele entorno. Então, quando eu falo em preservação do ambiente, o patrimônio ambiental significa na preservação social também. E quando houver renovação urbana, é preciso certa resistência para poder encarar aquilo de uma maneira a eles não serem expulsos, como aconteceu em muitas cidades do mundo, não é? Isso é uma outra luta muito difícil. Então, é possível, sim, reconhecer vários tipos de patrimônio, desde que tenha alguma coisa potencialmente qualificável, porque eu não posso perder de vista a arquitetura. Então, outro patrimônio, Vila Madalena, não é? Potencialmente qualificável. Agora, quando eu falo que o patrimônio é também o futuro, é que nós deterioramos tanto esse país, tanto, que a única maneira de eu pensar o futuro é construir patrimônio hoje para amanhã. Então, significa de qualidade de projetos hoje. E, lamentavelmente, isso não está sendo muito obedecido. Quando eu olho para esses minhocões, que eu até, num livro, eu publiquei que eu pago a dinamite para ajudar a destruir,
esse outro que vai para todo lugar, eu propus até que destruísse o monumento do Rio de Janeiro, a Praça 15, passa aquele elevado. Então, as coisas são feitas sem critérios nesse país. Então, significa cuidar do futuro, prestando muita atenção naquilo que a gente vai fazer. Então, quer dizer, é o patrimônio que dá alma ao lugar. E agora eu vou contar uma coisa muito estranha. Eu tenho um amigo alemão que sempre vem a São Paulo e que, dessa última vez, ele esteve em Buenos Aires. Ele vira para mim e fala assim: escuta, eu cheguei de Buenos Aires, cheio de turistas na rua, por que não se vê um turista nas ruas de São Paulo? Vocês já pararam para pensar? Tem turista de negócio, sai do hotel, vai para a indústria, não sei para onde. A gente não vê na rua. Andem na Paulista. Eu moro naquela região. Eu vou fazer uma coisa que eu faço com todo mundo. Quer dizer, se eu tenho o ânimo, por exemplo, o ânimo da cidade dado pelo patrimônio ambiental, tem de ter uma estrutura. E qual é essa estrutura? Eu vou fazer um teste com vocês de 30 segundos. Eu vou, no final de 30 segundos, fazer uma pergunta para você. Eu quero que vocês pensem num lugar, qualquer lugar que vocês estiveram, não importa se era bonito, feio, se gostaram ou não. Pensem, eu dou 30 segundos. Acho que já deu, não é? Agora eu pergunto, se nesta sala, eu já fiz esse teste com todos os alunos, se alguém pensou num lugar em que não fosse pelo espaço público, alguém que tenha pensado nesse lugar que não fosse, levanta a mão. 100%, vejam que a memória e o espaço público. Então, vejam o espaço público do Brasil, como é que é. Calçada podre, entupida. Ele estava andando na Paulista, uma banca de jornal atrás da outra, que o ponto custa $300 mil, não é nenhum pobre. Por que não fica? Porque aquilo é uma mina de dinheiro para toda a corrupção, os fiscais. Bom, vejam a importância. Você que está me olhando em Fortaleza, cimentaram a praia. Quer dizer, isso é coisa que se faz, isso acontece no Brasil inteiro. Então, a ideia de patrimônio está muito ligada ao espaço público e é uma coisa muito mal resolvida no Brasil. Para um povo que dorme em cortiço, mora 40 na mesma casa, que anda na intimidade sexual nos trens de subúrbio até chegar aqui, eles falam aí o que é privado e o que é público, para eles é tudo a mesma coisa. Então, essa é uma discussão inicial muito importante no Brasil. Então, quem quiser dar uma olhada, é só olhar o último número da hospitalidade e tem isso em detalhe. Então, muito importante é essa ideia é o presente e o porvir. Construir com qualidade. Senão, o que a gente vai legar? E o que é que tem sido construído com qualidade? E pior, isso nos atropelou na época da globalização. Como o Robert Adam mostrou no início, a globalização fez que as cidades se parecessem todas. Ele destacou os privilégios. Nós, felizmente, ainda temos alguma coisa e temos o que eu chamo de pedra angular. A partir dessa pedra angular, de um pretexto, de uma coisa potencialmente qualificável, eu posso construir um entorno mediante cooperativas. Isso pode, talvez, gerar um contágio. Isso já foi feito aqui em São Paulo. Eu cito, por exemplo, a Rua Anhanguera, mas feito só pelo comércio. Está lá bonitinha, melhoraram aquilo muito. A Rua Normandie, que é uma rua que não tem 100 metros, que tem aquelas casas supostamente normandas. Todo ano, no Natal, eles fazem, vai a Rede Globo lá mostrar a Rua Normandie. A Rua Normandie é de uma banalidade assim estupenda na Inglaterra. Mas aqui não, por causa de 100 metros, então vai a Rede Globo. Então, parem para pensar nisso.